Olá, eu costumo dizer que viver é negociar e negociar é viver. Se você prestar atenção, nós estamos o tempo todo negociando, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, em qualquer lugar e em qualquer tempo, sempre nos confrontamos com situações que nos levam a negociar. E nós negociamos geralmente que tempo, dinheiro, atenção, carinho. Uma coisa que eu aprendi depois que me tornei pai é que a trajetória de todo negociador começa quando ele ainda é bebê. Eu ficava observando meus filhos e quando estavam sozinhos no berço, eles usavam o choro para chamar a atenção em busca do quê? De atenção, carinho e, claro, para negociar aquela mamadeirinha gostosa, maravilhosa e com certeza trocar aquela fralda que estava para lá de suja. Com o tempo, nós pais aprendemos que cada tipo de choro tinha um significado. Tinha o choro da fome, o chorinho da sede, o choro da cólica, o chorinho da dor de ouvido. Eu tenho 4 filhos, com uma diferença de idade de 4 anos e meio de um para o outro nos 3 primeiros e de 7 anos para minha última filha. E por isso eu posso dizer que todos, mesmo quando eram bebês, mesmo pequenininhos, eles tinham o seu jeito próprio de negociar. E foi observando meus filhos que eu aprendi que a nossa vida de negociador, ela começa ainda no berço, quando nós choramos. Sabe por quê? Porque o choro é uma moeda de troca muito forte para que a gente possa ser atendido rapidamente em nossas demandas e principalmente nas nossas necessidades. Uma vez que os pais, na sua grande maioria, odeiam ouvir aquele choro, resmungo por mais do que alguns minutos. Eu costumo dizer que, como pais, nós devemos estar mais atentos e perceber qual é a mensagem, quais são os interesses por trás daqueles sons e às vezes daquelas pequenininhas lágrimas. Quanto mais atentos nós estivermos para esse processo de comunicação negocial, melhor negociador seremos e melhores negociadores nós vamos criar. Como falei, a arte de negociar, ela começa no berço. Transita dentro de casa na relação familiar, marido e mulher, pai e filho, irmão e irmã, tio, sobrinho, avós e netos. Ou seja, a negociação está no processo de comunicação que nós fazemos no cotidiano da nossa vida, onde a primeira escola é a nossa casa, é o nosso lar. Na sequência, nós levamos esse eu negociador para a nossa vida escolar, para a nossa vida esportiva, acadêmica, nossa vida profissional e nossa vida comunitária, social, onde todas essas técnicas que nós viemos trazendo, foram usadas, que foram aprendidas de forma natural e muitas vezes inconsciente, elas vão se repetir. Poucas pessoas se dão conta de que a sua trajetória de sucesso na vida familiar, na vida educacional, profissional e comunitária está intimamente ligada com a maneira de negociar. Primeiramente com você e depois com o outro. Sua carreira, suas finanças, a sua reputação, sua vida afetiva, tudo isso depende da sua capacidade de negociar. Os mais talentosos e que possuem algumas competências natas, eles acabam se dando melhor que os demais, já que os demais, por não terem nascido com essas competências, não terem sido estimulados a desenvolvê-las e não terem estudado algumas técnicas que poderiam vir ajudá-los, acabam ficando para trás. O objetivo desse vídeo é apresentar uma síntese dos muitos ensinamentos da arte de negociação que nós resumimos em uma fórmula composta de 3 etapas, que são os períodos de uma negociação, 4 pontos fundamentais e 4 fatores. É uma fórmula simples e você só precisa prestar atenção. Veja que a fórmula de sucesso de todo negociador vitorioso é composta apenas de 11 variáveis e, por isso, fácil de aprender. Fórmula que, quando aprendida e praticada, faz do seu detentor um exímio negociador. Esses ensinamentos, eles foram extraídos de diversas maneiras. De alguns livros, com destaque para o livro Como Chegar ao Sim, do professor William Ury, e do livro Negocie como se sua vida dependesse disso, de um ex-agente do FBI, Chris Voss, que escreveu esse mesmo livro, com Tal Haas. Eles também foram extraídos, esses ensinamentos, de muitos cursos que nós fizemos, mas principalmente da experiência
frente a muitas negociações que vivemos ao longo da nossa vida executiva e de empreendedor. Inicialmente como vendedores, depois como executivos responsáveis em montar fábricas em diferentes lugares do Brasil, onde tivemos que negociar com governos de estado, prefeituras e com diferentes tipos de fornecedores. Experiência que aprendemos quando negociamos e quando fomos montar bancos e na sequência fomos negociar compras e venda de outros bancos. Aprendemos muito quando negociamos por quase um ano a venda do nosso banco para o grupo GE Capital, General Electric, que era a maior empresa de leasing do mundo, que naquela época, no final da década de 90, 96, 97, eles chegaram a adquirir mais de 200 instituições financeiras ao redor do mundo. Aprendemos muito também quando negociamos e fechamos acordos comerciais com valores superiores a 100 milhões de dólares. Enfim, essa forma que nós vamos apresentar é o resultado de 80% de experiência e 20% de teoria. Iniciamos a nossa forma listando as 3 etapas da negociação, que são os 3 períodos necessários para a análise, o planejamento e a discussão. O negociador que respeita essas 3 etapas, ele constrói um cenário mais positivo e de múltiplas possibilidades, uma vez que, ao analisar, ele explora as visões possíveis e os objetivos pretendidos pelas partes, além, é claro, de analisar os pontos fundamentais, os fatores que compõem nossa fórmula e que nós vamos ver mais para frente. Ao analisar, é como se estivesse desenhando um mapa em busca do melhor caminho. Essa análise inicial, ela é fundamental, pois ela permite ao negociador trabalhar muito bem a segunda etapa, que é planejar. Planejar de forma mais assertiva os caminhos que ele poderá conduzir às discussões em busca de um acordo que seja criativo, que seja eficaz, dê resultado e satisfatório para as partes. Resumindo, o negociador que analisa todas as informações, os pontos fundamentais e os fatores disponíveis, planeja melhor e, com isso, ele consegue conduzir melhor as discussões. Então, agora que nós já conhecemos as 3 etapas, vamos adicionar à nossa fórmula os 4 pontos fundamentais mencionados pelo professor William Ury em seu livro Como Chegar ao Sim. E quais são esses 4 pontos fundamentais? O primeiro ponto fundamental é pessoa. Sim, quem são as pessoas que vão participar da negociação e influenciar a decisão? O bom negociador entende que a negociação se dá entre pessoas, uma vez que antes da pessoa jurídica vem a pessoa física, que traz com elas crenças e emoções que estão na mesa de forma latente, ou seja, não estão visíveis aos olhos, mas com certeza estão visíveis ao coração, às emoções. O bom negociador procura conhecer as pessoas com quem ele irá negociar e quando conhece o negociador do lado de lá, ele sabe quais são as crenças e as emoções que vão permear a negociação. No livro A Arte da Guerra, escrito no século IV a.C., Sun Tzu deixa muito claro: se conheceres a ti e ao inimigo, vencerás todas as batalhas. O bom negociador separa a pessoa do problema. Ele sabe ser afável com as pessoas sem deixar de ser duro com o problema. O bom negociador tem a capacidade de se pôr no lugar do outro e ver o que o outro lado vê. Por mais difícil que seja, se colocar no lugar do outro é com certeza uma das mais importantes habilidades que um negociador pode possuir. O bom negociador percebe que as emoções de um lado geram emoções do outro lado. Ele sabe que as pessoas sentem medo, sentem alegria, sentem raiva, sentem tristeza e sentem amor. A percepção da emoção materializa a intenção e aprimora a comunicação. Olha só, o bom negociador sabe que o medo pode gerar raiva e que a raiva pode gerar medo. A primeira coisa que um bom negociador faz é reconhecer e compreender as emoções, tanto do outro lado quanto as próprias suas. Ele deixa que o outro lado desabafe, ele deixa e estimula que o outro lado se abra. O bom negociador, ele não reage às explosões emocionais e sabe que pode fazer parte da técnica do outro negociador que está tentando enfraquecer o seu opositor. O bom negociador usa gestos simbólicos,
pois ele sabe que a expressão corporal é a melhor e mais importante das linguagens. Usar movimentos das mãos, dos braços, das pernas, dos olhos é sempre muito bem-vindo. Como nós já expusemos no vídeo O Poder do Cérebro da Negociação, cada pessoa pensa, aprende e julga de forma e tempo diferente. Forma e tempo. Quando falamos de forma, estamos dizendo que algumas pessoas são mais racionais, outras pessoas são mais emocionais. Quando falamos de tempo, estamos falando de algumas pessoas que são mais rápidas em suas decisões e que outras pessoas são mais lentas, precisam de mais tempo para analisar. Por isso, nós temos os negociadores pragmáticos, nós temos os negociadores analíticos, nós temos os negociadores afáveis e temos os negociadores expressivos. E para cada perfil, técnicas comportamentais de comunicações diferentes deverão ser utilizadas. A conversa com o pragmático que vai direto ao ponto é bem diferente da conversa com o negociador afável que gosta de contar histórias. Aqueles que já estudaram programação neurolinguística sabem do que eu estou falando. No vídeo O Poder do Cérebro na Negociação, nós apresentamos esses diferentes perfis de negociadores e a forma de se negociar com cada um. E por isso, te aconselharei ir lá e assistir. Ele está em nosso canal no YouTube, ok? Saber se comunicar com cada persona, com cada personalidade, é um grande segredo. E é o grande segredo. Em toda negociação, o melhor comunicador é aquele que sabe ouvir e ver. Ouvir não apenas as palavras, mas prestar muita atenção no tom de voz que essas palavras foram ditas, porque é no tom de voz que está o conteúdo da mensagem. Além de ouvir, o melhor comunicador também é aquele que sabe ver. Ver não a figura da pessoa, mas a sua postura corporal. Afinal, como nós sabemos, a postura corporal é responsável por 55% da comunicação entre as pessoas. O corpo fala o tempo todo. Nós só precisamos estar atentos e aprender a ouvi-lo. Aqui eu tenho uma dica legal. A dica é que você assista aquela série Lie to Me, onde o protagonista, o principal ator, é um estudioso da expressão corporal. É muito legal. O segundo ponto fundamental é interesse. Sim, conhecer os interesses da outra pessoa. Sabemos que os interesses mais poderosos são as necessidades humanas básicas, como segurança, liberdade, dignidade, respeito, bem-estar, sentimento de pertencer e reconhecimento. Um bom exemplo para você entender o que estou falando é o seguinte: imagine que você está em uma sala trabalhando ao lado de uma outra pessoa. E aí você vai e liga o ar-condicionado. Alguns minutos depois, esse seu companheiro, esse funcionário, vai e desliga o ar e aí começa o confronto. Você se levanta e volta a ligar, ele se levanta e volta a desligar. Cada um tomou uma posição de barganha. Você quer o ar ligado e ele o ar desligado. Daí chega um terceiro funcionário e pergunta: por que você quer o ar-condicionado ligado? E você vai dizer claramente: porque eu estou com calor. E aí ele pergunta para o seu opositor: por que você quer o ar desligado? Ele responde: é porque o ar está muito forte, muito gelado e está vindo direto em mim. Isso feito, o terceiro funcionário, o mediador, vai até a saída, vai até o ar-condicionado, reduz um pouco a temperatura e redireciona a saída do ar, evitando que o ar vá direto para o segundo funcionário. E assim, a paz do ambiente é refeita. Vejam como é simples chegar a um acordo, quando os interesses estão claros. Se ao invés deles terem escolhido posições e ficarem barganhando, posições diferentes, eles tivessem conversado, eles chegariam a um acordo rapidamente. Importante reconhecer o interesse do outro como parte do problema, ok? Interesses. Olhar para frente, ser flexível, abre espaço para tratarmos do terceiro ponto fundamental, que é a busca de opções. Invente opções que sejam de benefícios mútuos. Com frequência, as pessoas negociam uma única dimensão, tal como o preço de algo, quero desconto, quero vender mais barato, a duração de um contrato tem que ser 36 meses, e assim acabam limitando um diagnóstico preciso do que realmente está em discussão. Na maioria das negociações, nós temos 4 obstáculos. São 4 obstáculos fundamentais que acabam inibindo a invenção de uma multiplicidade de opções. O primeiro obstáculo é julgamento prematuro, julgamento que entrava a imaginação. Então, por favor, não julgue. Fique atento, mas não julgue. O segundo obstáculo, a busca de uma resposta única. Se a resposta final dessa negociação for única,
alguém provavelmente vai sair perdendo. O terceiro obstáculo é a pressuposição de um bolo fixo, valor fixo. O valor pode e deve variar. E o quarto obstáculo é pensar que resolver o problema deles é problema deles. As opções precisam estar alinhadas com as pessoas e os interesses das pessoas. Por isso, fatores subjetivos e emocionais, como a liberdade, dignidade e respeito, devem estar contemplados e devem ser analisados. O quarto ponto fundamental é critérios. Está em estabelecer critérios que sejam objetivos, como métricas, regulamentos, normas, padrões, critérios que possam demonstrar claramente que o acordo será o quê? Será bom para todos. Os critérios materializam a relação ganha-ganha que deve prevalecer em toda negociação, na medida em que formaliza o direito e o dever dos envolvidos. Se as três etapas, análise, planejamento e discussão, estruturam uma visão macro, os 4 pontos fundamentais, que são pessoas, interesses, opções e critérios, organizam as ações micros, uma vez que serão usadas na tática negocial, serão usadas na hora do corpo a corpo, ou seja, quando estamos frente a frente com o outro negociador, seja ele cliente, seja ele funcionário, seja ele fornecedor, seja ele concorrente. E para concluirmos a nossa fórmula, nós vamos acrescentar a essas 3 etapas e aos 4 pontos fundamentais, os 4 fatores da negociação que todos precisam conhecer e estar atentos. Aqui, os 4 fatores da negociação possuem a responsabilidade da execução e da conclusão, uma vez que nós estamos falando das variáveis poder, tempo, informação e habilidade, que os negociadores deverão ter, conhecer e usar, visando o quê? Alcançar o melhor resultado para todos. O primeiro fator da negociação é poder. A sensação de poder pode ser reforçada pelo preparo. Quanto você se preparou? E se você não se preparou para essa negociação, cuidado, pois o outro negociador, na maior parte das vezes, vai estar preparado. O poder está na flexibilidade. Ser flexível significa expandir os seus limites de tal forma que não abra mão do que é essencial. O poder está no conhecimento, o poder está na sua experiência, está no entendimento das necessidades. O poder está no relacionamento e o poder está no autoconhecimento e autoconfiança. O segundo fator é o tempo. Tempo de preparação, tempo que você tem para descobrir as necessidades e os interesses da outra parte. E assim, você vai mostrando os benefícios de chegar ao fechamento da negociação. Aqui, quando estamos falando também do tempo de discussão, do tempo de aquecimento, onde muitos questionamentos devem ser feitos. Estamos falando do tempo para fazer as perguntas certas, pois com as perguntas certas precisaremos de pouco tempo para apresentar o melhor caminho para as partes. Pergunte, pergunte, pergunte. Todo grande negociador é um grande inquisitor, é um grande perguntador. Aqui, nós vamos usar o tempo para simular alternativas e concluir a negociação. O terceiro fator é a informação. A informação, ela sempre equilibra o relacionamento. E como todos sabem, informação é dinheiro e informação é poder. A falta de informação pode deixá-lo vulnerável e, portanto, você deve utilizar o tempo de preparação e o tempo de aquecimento para obter o maior número possível de informações. E essas informações vêm através das perguntas. O desenvolvimento dessas informações deve incluir a compreensão das necessidades das partes e a previsão, olha só, das táticas, das objeções e as estratégias que eles poderão usar. Essas informações devem contemplar o perfil da pessoa física e da pessoa jurídica com que estamos negociando, ok? Lembre-se sempre que antes da pessoa jurídica vem a pessoa física. E o quarto fator, para fechar a nossa fórmula, é a habilidade. Sim, o seu nível de habilidade, habilidade que nasce da prática. Quanto mais você faz, mais exercita, melhor você fica. É a habilidade que vai determinar como você irá trabalhar as etapas, os pontos fundamentais, que são pessoas, interesses, opções e critérios, e os fatores poder, tempo e informação. Então, os ingredientes da fórmula mágica você já conhece. Agora, você deverá começar a praticá-la.
e assim desenvolver ainda mais a sua habilidade de negociador. Repetindo, a habilidade vem com a prática. A habilidade vem de termos os conhecimentos corretos e aí exercitá-los. Exercitá-los na empresa, fora da empresa, em casa. Sim, na sua casa. Esse é um momento importante, uma vez com o home office, você está tendo que transformar a sua casa em seu ambiente de trabalho. Algo que a grande maioria das pessoas só fazia esporadicamente. Você agora está sendo forçado a negociar com a família uma rotina que vai impactar a vida de todos. E isso irá exigir o quê? Muita negociação. Vai exigir paciência, talento negocial, para que a convivência seja ainda mais pacífica e agradável. Vivemos uma era de pandemia, uma era de grande crise. Como o Lulu Santos diz, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Agora, mais do que nunca, precisamos conhecer as melhores técnicas de negociação para podermos usá-las e assim minimizarmos o impacto dessa enorme crise em nossas vidas e em nossas empresas. Nós vamos ter que negociar com a família, nós vamos ter que negociar com os nossos clientes, nós vamos ter que negociar com os nossos fornecedores, com nossos bancos parceiros, com o nosso contador, com o nosso advogado, com nossos funcionários, com os órgãos governamentais. Temos certeza que os grandes vencedores dessa crise serão os grandes negociadores, pois eles usarão todo o seu conhecimento e todas as suas habilidades para superarem essas enormes dificuldades, que já estão por aí e outras que ainda virão. Então, sendo assim, faça o que é essencial para poder se tornar um exímio negociador. Conheça e aplique a fórmula criada pelos grandes negociadores. Imagine essa fórmula como uma receita de bolo, cujos ingredientes são as 3 etapas: análise, planejamento e discussão. Repetindo, análise, planejamento e discussão. Repetindo, análise, planejamento e discussão. E na sequência, acrescente os 4 pontos fundamentais, que são pessoas, interesses, opções e critérios. Pessoas, quem são as pessoas? Quais os interesses das pessoas? O que cada lado busca? Quais as opções? Sim, opções que atendam os interesses das pessoas que estão na mesa de negociação. Sempre deve haver mais que uma alternativa. E fechamos com o 4º ponto, que são os critérios. Sim, que critérios usaremos? Critérios que estabeleçam métricas confiáveis e que atendam o quê? Os interesses das pessoas e possam mensurar as opções apresentadas. Agora que já temos as 3 etapas, que somamos aos 4 pontos fundamentais, a fórmula diz que precisamos acrescentar mais os 4 fatores da negociação, que são o poder, o tempo, a informação e a habilidade. Poder, que vem de estarmos preparados por termos feito o quê? A lição de casa. Tempo, onde possamos saber fazer as melhores perguntas. Tempo, onde podemos administrá-lo da melhor forma. De olho no quê? Aquilo que é importante e urgente. Informação, sabemos que a informação é poder. E quanto mais, melhor. E fechamos os 4 fatores usando o último fator, que é a habilidade. Habilidade, cuja definição é bem clara. Qualidade de quem é hábil. Hábil em usar o quê? O que estamos ensinando. Por isso, nossa receita, ou melhor dizendo, nossa fórmula do negociador de sucesso, agora está completa. Para testar essa fórmula, eu costumo indicar um filme maravilhoso chamado Os 13 Dias que Abalaram o Mundo. Esse filme retrata um caso real, que aconteceu nos Estados Unidos em outubro de 62, quando os Estados Unidos descobrem que os russos estavam instalando mísseis nucleares em Cuba. E aí tiveram que partir para uma negociação com esses russos para que eles desmontassem esses mísseis. Esse caso foi tão grave que quase deu início à Terceira Guerra Mundial e por isso o filme ele é muito rico. Nas grandes e muitas negociações são travadas o tempo todo. E você vai observar cada ingrediente dessa fórmula nesse filme. Ok? Bom, agora nós temos a fórmula mágica que virá transformá-lo em um grande negociador. E ela é bem simples. 3Es mais 4Ps mais 4F é igual a negociador de sucesso. Não tem erro, é só seguir a receita. Então, mãos à obra. Tenho certeza que você vai precisar muito. Afinal, nunca a humanidade moderna passou por um momento tão difícil.
E momentos difíceis exigem grandes negociadores. Negociadores que irão no futuro contar aos netos como eles conseguiram sobreviver e crescer frente à pandemia do coronavírus de 2020. Pandemia que foi responsável pela maior crise econômica dos tempos modernos. A maior crise do capitalismo moderno. E, parafraseando Lulu Santos, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Boa sorte e até breve.